E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 21/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga Saudita, Al-Nars contra Al-Khalej. O Al-Nars é o quarto e o Khalej 10º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Khalej venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Al-Nars. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Argentina, Lanús contra Vélez. Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Vélez venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Copa do Brasil, Fortaleza e Retrô. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Retrô venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Aparecidense e Fluminense. No jogo de ida foi 1-0 para o Tricolor. Nos últimos 5 jogos, o Aparecidense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Bahia e Paysandu. No jogo de ida foi 1-0 para o Bahia. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Atlético Mineiro e Maringá. No jogo de ida foi 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Maringá venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5. Palpite, casa vence. Corinthians e Novo Horizontino. No jogo de ida foi 1-0 para o Timão. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence, empate anula. Flamengo e Botafogo da Paraíba. No jogo de ida foi 1-0 para o Mengão. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Palpite, casa vence. Liga Europa, Tottenham e Manchester United. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Tottenham. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato japonês, Kawasaki contra Urawa. O Kawasaki é o 6º e Urawa, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Kawasaki venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, Urawa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Kawasaki e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Japão, Yokohama FC contra Mashida. Nos últimos 5 jogos, o Yokohama venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Mashida venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Mashida. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Kyoto contra Osaka. Nos últimos 5 jogos, o Kyoto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Osaka venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Osaka. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisões, playoffs, rebaixamento. Dordrecht contra Willem 2. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Willem empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam sim em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates, 1-1 e 4-4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato sueco, segunda divisão. Örgryte contra Sandviken. O Örgryte é o 4º e o Sandviken o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Örgryte venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sandviken venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-1 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.